pessoal, boa tarde. Vamos relembrar um pouquinho o nosso conteúdo, fazendo a correção lá da atividade, então eu coloquei aqui para vocês poderem, o livro 2, tá certo? Da página 16 até a página 21. Nós vamos iniciar com o texto, tá certo? O contexto desse texto aqui, do Menino do Pijama Listrado, tem um pequeno texto na página 16. Essa parte é o momento em que Bruno ele quer ajudar o Shimu a encontrar o pai, e acontece toda a tragédia, né? Eles são empurrados para um lugar fechado. O Bruno, muito inocente, não entendia o que estava acontecendo. E aí ele simplesmente ia. Quando ele chegava no lugar todo fechado e tudo, ele achava que ela era para se proteger da chuva, que tem um momento todo a narração, que inicia uma chuva e tudo mais, e ele fica louco para chegar em casa, mas que na verdade ele não vai poder. Mas o objetivo que ele realmente estava fazendo ali naquele local era tentar ajudar o Shimu a encontrar o pai, porque ele vivia o tempo todo à procura do pai. O livro, muitas partes, na verdade, ele relata essa situação, a vontade de encontrar o pai. E o Bruno, muito inocente, encontrou aquela criança, ele chegou, né? O Bruno chegou de um outro local, ia passar a morar ali, um lugar que ele denominava como fazenda, e encontrar um menino que tem aparentemente a mesma idade que ele, né? Era um momento assim muito interessante, porque ele ia ter alguém para poder brincar. Ele já era inclusive considerado como o melhor amigo de Bruno, né? O Shimu. Ele já entendia isso. E que na verdade era totalmente diferente do que os adultos pensavam, né? Inclusive o pai de Bruno, que foi com a missão, que vocês já sabem, de exterminar com aquele povo. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Contextualizamos aqui, só para vocês relembrarem um pouquinho o texto. Se vocês puderem pegar o livro, tá? Para ir acompanhando as questões. Eu não coloquei todas, selecionei algumas. E aí, se vocês puderem pegar o livro de vocês para ir acompanhando a correção, vocês podem pegar para a gente poder fazer essa troca de contexto, de respostas. Se vocês erraram alguma, corrija. Eu vou ler exatamente aqui da forma em que o autor colocou. Se vocês tiverem respondido, só que ela obedeceu ao mesmo contexto, não precisa apagar, viu? Só precisa apagar se de repente ela estiver totalmente diferente do texto, mas se estiver no contexto, pode deixar, viu? Então vamos lá. A questão 1 diz o seguinte: os dois garotos passaram 1h30 explorando o local em busca de pistas sobre o praia de Shimu. Os dois garotos é Bruno e Shimu, que é o centro aqui desse texto, os personagens desse texto, né? Diante do insucesso da missão, Shimu se mostrou entristecido, mas não estava surpreso. Por que ele não estava surpreso? O que vocês colocaram aí na resposta de vocês? Porque ele já havia perdido a esperança. Ele não tinha mais esperança que ele ia encontrar o pai dele. Então, para ele, aquilo ali já era praticamente normal. A letra B diz assim: apesar de estar triste por não encontrar seu pai, Shimu teve uma satisfação com a missão. Explique o motivo dessa satisfação. Por que Shimu, por mais que ele não tivesse encontrado o pai, ele não estava 100% triste, ele tinha uma satisfação com aquela missão? O que vocês colocaram? Né? Por quê? Porque ele trouxe o amigo dele para conhecer o lugar onde ele morava, porque ele conheceu o amigo, porque ele pôde brincar. Todas essas respostas aí estão corretas, viu? Vamos lá. Questão 3. Leia o trecho a seguir. Será que a marcha demora muito? Sussurrou ele, pois estava começando a sentir fome. Acho que não, disse Shimu. Pessoas saem para marchar. Eu nunca mais as vejo, mas imagino que não demore. Vocês
Conseguiram tirar uma explicação desse texto aqui? Esse sentido das pessoas que saíam para marchar, que não voltavam mais. Vocês imaginam o que acontece, será, com essas pessoas? Ele fala com essa naturalidade, mas o que realmente acontece é que elas não voltam mais, hein? Elas seriam provavelmente mortas, estavam considerando, que estava em um campo de concentração. Então, por isso que não voltavam mais, porque eles matavam essas pessoas, por isso que não voltavam mais. Responderam dessa forma? Vamos lá. Próxima questão. Questão 4. De certa forma, o aspecto do céu, a presença da chuva estão relacionados ao enredo e às suas personagens. O enredo, vocês já sabem, que é relacionado a toda a história. Analise de que forma esses elementos meteorológicos se unem para reforçar ou mesmo para antecipar aquilo que ocorre a Bruno e a Shimu. Observe, pessoal, que ele inicia, né? O tempo começa a fechar, e aí ele diz que trovejou, depois vem a chuva bem forte e pronto. Então ele narra a própria trajetória de Bruno e Shimu naquele momento em que eles são empurrados. Começou todo um processo para chover e depois a chuva caiu. Então a gente está narrando praticamente a trajetória de Bruno e Shimu. Bom, só resumindo um pouquinho a história. Se vocês colocaram um pouquinho diferente, não tem problema. A próxima. Quinta questão. Sobre os fatos finais do texto, lê as afirmativas. Você vai colocar V ou F, dependendo da questão aqui. Letra A. O incômodo causado pela chuva foi tão grande que Bruno nem se preocupou com as pessoas que marchavam, ou mesmo com Shimu, quando se imaginou de volta a casa, observando tudo à distância. Verdadeiro ou falso? Falso. Letra B. Bruno decepcionou-se após ver a realidade do campo onde o amigo mora. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Lembra que ele fazia com gestos, né? Na face, ele mexia um pouquinho para mostrar que ele não estava tão contente. Ele não falava tanta coisa, mas ele expressava através do rosto. Letra C. Tentando fugir da chuva, Bruno e Shimu abrigavam-se em um galpão quente e bem fechado. Falso, eles não tiveram tempo de fazer isso, eles foram praticamente arrastados. Letra D. No galpão, Bruno se dá conta de que Shimu é de fato seu melhor amigo e aperta-lhe a mão. Verdadeiro. Isso aqui está bem no finalzinho do texto. A letra E. Só depois que a grande porta foi subitamente trancada, Bruno compreendeu a situação e, mesmo assim, decidiu continuar segurando a mão de Shimu. Falso, ele não compreendeu a situação. Ele era totalmente inocente. Ele morreu sem conseguir se dar conta do que realmente estava acontecendo. Para ele ali era uma forma de abrigar as pessoas para proteger da chuva, né? Então é falsa. Questão 6, nós vamos responder somente a letra B, questão de interpretação. Ele pediu, a questão 6 está pedindo para que vocês observem a capa do livro. Acredito que já tenham observado. O menino do pijama listrado. E aí tem todo um formatozinho de tecido, né? A listazinha do tecido e tudo mais. A na letra B pergunta assim: de que forma o título do livro e a parte visual da capa estão relacionados ao enredo do romance? Pijama listrado. Aí aqui a capa do livro são duas cores, então é listradozinho e é como se fosse a cor de um pijama, uma cor um pouco mais moderninha, mais clarinha e tudo mais. Então tem tudo a ver, né? Parece com tecido e as cores também remetem a pijama, tá bom? E sem contar que fazem referência ao próprio Shimu. O Shimu, ele usava um pijama da forma que é feito a capa do livro, né? Usava um pijama dessa forma. Não só o Shimu, mas todos os outros
também do campo de concentração usavam roupa desse jeito aqui. Então tem tudo a ver com a capa do livro, remete ao próprio personagem, tá bom? Questão 7. A questão 7, vocês vão marcar as características que podem ser atribuídas a esse gênero textual, né? O romance infanto-juvenil. Nós falamos sobre esse gênero na aula passada, viu? Então, acredito que vocês estejam ainda lembrando. Se não, vocês dêem uma olhadinha, né, na nossa aula e vocês revejam essas características. Vamos lá. É uma narrativa longa, mais extensa do que um conto e pode ser dividida em capítulos? Sim, a exemplo do livro. Esse aqui que vocês estão respondendo à atividade de vocês são trechos do livro, mas o livro é um pouquinho mais grossinho. Letra B. Apresenta uma história fictícia, né? Fictícia é uma história que não é real, tá? Que pode ou não ser inspirada em histórias reais? Sim, pode ser tanto história real como não. Essa aqui, por exemplo, do Menino do Pijama Listrado, é baseada em uma história real, mas há outras literatura infanto-juvenil que não é necessariamente baseada em histórias reais, tá bom? Letra C. Trata-se de uma história comovente, narrada na forma de versos, como poema? Não. Ela não é em forma de verso, não. Ela é prosa. Expliquei isso para vocês também lá nas nossas características dos gêneros textuais. Não tem nada a ver com a organização de um poema, não. É diferente, viu? Então, essa aí não marca. Letra D. Em geral, apresenta personagem, tempo, espaço, enredo. Você não tem nem o que perguntar. Tem todas essas características aí, tá bom? Letra E. É normalmente escrita em uma linguagem muito rebuscada e de difícil compreensão? Não. Normalmente, ela é escrita em uma linguagem mais fácil, menos rebuscada. Não tem essa dificuldade toda, não. Até porque a característica da literatura infanto-juvenil é essa linguagem fácil, de fácil compreensão. Mesmo sendo uma história baseada em fatos reais, ela não dificulta a compreensão, não. Pelo contrário, viu? Então, as letras que vocês vão marcar é a letra A, B e D, tá bom? São as 3. Vamos lá. Questão 8, letra A. Somente a letra A. A questão 8 pede que vocês observem essa imagem. Essa imagem, inclusive, aqui, pessoal, é a imagem que marca, é a imagem que é símbolo do livro Menino do Pijama Listrado. Essa cerca aqui, com as duas crianças, de um lado e outra de outro, mostrando justamente essas diferenças e semelhanças entre eles, em todos os sentidos, né? A forma de criação, o lugar de onde veio, tudo. Então, aqui é a imagem símbolo do livro, né? Então, vamos lá. Ele pede que você explique as diferenças e as semelhanças entre Bruno e Shimu. O autor coloca como diferença as vestimentas dos meninos, a forma dos cabelos, né? A presença de objetos e tudo mais. A semelhança estão no fato de seres garotos de idades aproximadas, jogando e conversando um pouquinho, né? Então aqui já mostra a imagem de semelhança é só olhar que a imagem que você já consegue interpretar. E se tiver lido a obra, então melhor ainda. E se tiver lido só esse texto aqui, você consegue também fazer uma interpretação bem legal. A questão 10 diz o seguinte: o que a história de Shimu e Bruno ensina sobre a amizade? Inclusive, nesse livro de vocês aqui, ele trabalha a questão da empatia. Eu acredito que eu tenha conversado com vocês sobre isso na nossa aula passada, né? A questão da empatia, o se preocupar com o outro, a ver o lado do outro. E esse aqui, o Bruno se preocupou com o Shimu. Observe que desde o início, quando ele quis ajudar o amigo a procurar o pai, ali já era uma preocupação com o Bruno, com o Shimu, porque o Bruno tinha tem pai, mãe, tem irmão, então ele estava protegido, ele tinha uma família, tinha um lar.
Só que ele pensou no colega, então trabalhou a questão da empatia, que aqui no próprio livro relata, viu? Então ele quer saber por que a história de Bruna Shermill, o que ela ensina sobre a amizade, hein, pessoal? O autor coloca o seguinte: as duas personagens, mesmo com todas as diferenças que as cercam, apoiam e respeitam uma a outra. Além disso, o fato de estarem juntos ameniza os momentos mais difíceis que vivenciam, tanto o Bruno quanto o Shimu. Então, eles estando juntos, eles estão brincando, acaba esquecendo um pouquinho os problemas. O Bruno, a saudade da antiga casa, né? Porque vocês sabem que ele mudou de um lugar para o outro, como eu já disse no início. E o Shimu, porque ele sente saudade do pai, de ter uma família, de ter uma proteção. Então, um apoia o outro. Nesse momento que eles estão brincando, eles esquecem de todo o problema que rodeia. Tá bom? Então, pessoal, até a nossa próxima aula e espero que vocês realmente façam a correção e até o nosso próximo encontro.